Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4 é o nosso texto dessa noite. E eu quero pensar com vocês sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele me falou sobre o tema da conferência, que era sobre a pessoa de Jesus Cristo, e eu fiquei muito feliz, né? O peso da responsabilidade é muito grande, mas por outro lado a alegria de falar, de expor o Evangelho falando sobre o nosso Senhor Jesus é uma coisa impressionante, uma coisa extraordinária. Falar sobre Jesus é maravilhoso. E eu quero então que a gente leia essa porção da palavra de Deus, acompanhe a leitura. A palavra do Senhor diz, Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Oremos ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, Deus, nós te exaltamos por essa noite, te glorificamos porque Tu és bom, Tu és cheio de graça e misericórdia, e das Tuas mãos nós temos recebido tudo, Pai, tudo temos recebido, as nossas vidas, ó Deus, as nossas vidas físicas, as nossas vidas espirituais, ó Deus, o sustento, a provisão que nós tanto precisamos, e sobretudo recebemos o Teu Filho Jesus Cristo, que é a fonte de todas as bênçãos que temos, ó Deus. Pai Santo, em nome dEle, então nós oramos nesse instante, pedindo que tudo aquilo que Tu já tens feito em nossas vidas aqui, tudo aquilo que Tu começaste a fazer em nossas vidas, que o Senhor continue a realizar nesse momento por meio da Tua palavra. Pai Santo, o instrumento é falho, o instrumento é pequeno, é incapaz, é insuficiente, mas Tu és onipotente, Tu és todo o suficiente, e por isso nós confiamos em Ti, Senhor. Fala as nossas vidas. Quanto a mim, eu peço, esconde-me atrás da cruz do Teu Filho Jesus Cristo e glorifica o nome do Teu amado Filho nesta noite. Em nome dEle é que nós oramos, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta no texto e vamos considerar a palavra do Senhor nesta porção tão rica, tão especial que é Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. O ano em que essa carta foi escrita, talvez entre 65 e 70, algum ano entre 65 e 70 depois de Cristo. O autor da carta, como todos sabem, é desconhecido. Certamente esta carta, embora alguns duvidem e coloquem numa data posterior, foi escrita antes da destruição do templo, quando Jerusalém foi sitiada pelos romanos e sob as forças do imperador romano Tito a cidade foi destruída, o templo também assim o foi. As circunstâncias para a escrita da carta, elas são evidentes de um tempo em que a igreja passa por dificuldades. Aqueles crentes, alguns discutem se estavam na Judéia, em Roma ou em outros lugares, muito provavelmente estavam em Jerusalém, estavam na Judéia. E como o autor da carta, que nós não sabemos ao certo quem foi, embora hajam suposições quanto à autoria, Paulo, Barnabé, Apolo, enfim, tantos outros, nós só teremos essa certeza quando chegarmos na glória, pelo menos assim eu penso. Mas as circunstâncias é de que os convertidos a Cristo, oriundos da religião judaica, estavam sofrendo perseguições. Estavam sofrendo perseguições por parte do Império Romano. Lembre-se que por volta de 65 depois de Cristo, o imperador romano Nero começou a mover uma forte perseguição contra os cristãos. Naquele momento da história, a religião judaica, o judaísmo era tolerado por Roma. Então vejam bem, aquelas pessoas estavam saindo de uma religião que era tolerada por Roma, que era aceita por Roma, e estavam fazendo parte agora de uma religião que já não era tolerada, que não era aceita, e muito mais que isso, era perseguida pelo Império Romano. Aqueles crentes então estavam passando por duros ataques e por severas perseguições, tanto por parte do judaísmo quanto por parte do Império Romano. Não eram dias fáceis para aquele grupo de irmãos. Essas verdades nós temos, por exemplo, descritas em Hebreus capítulo 10, versos de 32 a 35, e
o fato é de que estas perseguições estavam levando a muitos daqueles a desejarem ou a pensarem em abandonar a fé cristã. Hebreus capítulo 10, versos 36 a 39 nos mostram isso. A grande tentação que eles sofriam era de abandonar o cristianismo, de abandonar a fé em Jesus Cristo e retornar para o judaísmo. Isso lhes era confortável e certamente lhes permitiria passar por aquele tempo sem sofrer as perseguições, sem, como o autor da carta diz, sofrer o espólio dos seus bens, ter os seus bens confiscados pelo Estado, ter as suas vidas perseguidas e talvez até mesmo a serem levados à morte. O autor então da carta aos Hebreus, sob a inspiração do Espírito Santo, escreve para dar àqueles crentes que estavam perseguidos uma clara indicação do porquê eles não deveriam abandonar a fé. Eram dias em que a igreja, sofrendo perseguição, precisava ser ensinada sobre aquilo que lhe daria substância para suportar as durezas daquele tempo e para permanecer firme com o Senhor. O que o autor de Hebreus faz então, sob a inspiração do Espírito Santo, é escrever-lhes a respeito de Jesus Cristo. O que ele faz é demonstrar que não existe remédio, não existe solução, não existe melhor ensinamento e não existe melhor, vamos chamar assim, tônico, melhor fortalecedor para que nós permaneçamos firmes na fé, seja em tempos das mais duras perseguições, do que conhecer a Jesus Cristo. Conhecer a Jesus é o caminho para que nós possamos permanecer firmes em dias de adversidade. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus e quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos que a mensagem desta carta e a sua centralização da pessoa e da obra de Jesus Cristo são muito, muito claramente aplicáveis. Por todos os lados, à nossa volta, nós continuamente enfrentamos um mundo que nos persegue, uma sociedade cada dia mais degenerada e cada vez mais corrupta, que tenta de todas as formas nos dissuadir da fé em Jesus Cristo e nos convencer de que nós devemos abandonar a fé e abraçar um estilo de vida mais tranquilo. Embora esse abandono não seja necessariamente negar ser um cristão, mas nós somos tentados a diluir o nosso cristianismo em uma vasta porção de água suja do mundo, para que assim nós possamos ser tolerados. Experimente se posicionar contra temas tais como aborto, casamento homoafetivo. Experimente se posicionar contra temas tais como liberação de drogas, a banalização do divórcio. Experimente se posicionar contra temas tais como políticas e ideologias que vão contra a palavra de Deus, e você rapidamente perceberá que a artilharia de Satanás e o ódio do mundo se voltarão contra você de uma forma terrível. Assim, a carta aos Hebreus, com a sua mensagem na centralidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo, servem como fundamento para que nossa fé permaneça firme em dias como este nos quais vivemos. O autor de Hebreus procura demonstrar a supremacia de Jesus Cristo como uma forma de que aquela igreja permaneça firme com o Senhor. E se nós estamos vivendo um tempo de duras perseguições, nós não somos perseguidos, por exemplo, como os nossos irmãos que estão no Oriente Médio. Nós não somos perseguidos como os nossos irmãos que estão em muitos países da África. Nós não somos perseguidos como muitos nossos irmãos que estão em países mesmo da América Latina, tais como México e Colômbia, onde há severas perseguições, mas nós sofremos perseguições. O patrulhamento aqui contra as nossas vidas é muito forte, é muito sério, é muito intenso. E nós precisamos então de substância para a nossa fé. E qual é a substância para a nossa fé? É conhecer quem é o nosso Senhor Jesus Cristo e o que o nosso Senhor fez e faz. Eu quero pensar com meus amados irmãos nessa noite então sobre a supremacia de Jesus Cristo. E quero abordar a supremacia de Jesus Cristo sob duas perspectivas a partir desse texto. Primeiro, a supremacia de Jesus Cristo revelada em sua pessoa, e depois a supremacia de Jesus Cristo revelada em sua obra. E é interessante que nesses 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus, o autor, ele condensa, nesta introdução, ele sintetiza tudo aquilo que ele vai falar no restante de toda a carta.
O que nós temos nesses 4 versículos é um resumo daquilo que ele irá tratar em todos os capítulos posteriores. Assim, vamos pensar então sobre a supremacia de Jesus Cristo, primeiro, revelada em seu caráter. Sob a inspiração do Espírito Santo, eu faço questão de enfatizar, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é superior em seu caráter. O autor demonstra que a fé em Jesus, ela não apenas faz sentido, como é essencial, como é a única fé aceitável, descrevendo aspectos do caráter de Cristo. Portanto, então, a partir desse momento, fazemos a pergunta: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo, segundo o autor de Hebreus, nesses 4 versículos? Primeiro, ele diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A primeira coisa destacada então é o caráter de Jesus Cristo como Filho de Deus. O autor de Hebreus vai demonstrar que Cristo é superior a todas as demais coisas, porque é a respeito de Cristo e é concernente a Jesus Cristo que se pode fazer a afirmação: Ele é o Filho de Deus. Isto, na verdade, é uma declaração a respeito da própria divindade de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, verso 18, o Senhor diz, ou a palavra diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, a afirmação de que Jesus é Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, na verdade, é uma afirmação da própria divindade de Cristo. Os profetas do passado foram notáveis. O autor começa fazendo um contraste entre Jesus e os profetas do passado. Ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos fala por meio do Filho. Aqui não há apenas um contraste entre as formas de Deus falar no passado através dos profetas e a forma de Deus falar em Jesus Cristo. Aqui há um contraste entre aquilo que essencialmente Jesus Cristo é, como diferente dos profetas. Os profetas foram grandes representantes de Deus, os profetas foram notáveis, os profetas foram grandes mensageiros de Deus perante o povo, mas os profetas eram servos, os profetas não eram o Filho de Deus. Cristo de fato era o Filho de Deus. Os profetas eram homens carregando uma mensagem, representando Deus perante o povo. Deles não se pode dizer eram o Filho de Deus. Cristo, na verdade, era muito mais do que os profetas. Ele não era apenas o porta-voz de uma mensagem, ele na verdade era o próprio Deus trazendo a mensagem. Portanto, Cristo é superior a todas as demais coisas, por seu caráter como Filho de Deus. A sua supremacia está em que ele na verdade é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus, não mais e nem menos que isso. Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, grandes profetas, mas de nenhum deles se pôde dizer: eis o Filho de Deus. Somente de Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Segundo aspecto do caráter de Jesus Cristo que revela a sua supremacia, segundo o autor de Hebreus, é que Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Verso 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como consequência da eterna filiação, Cristo é o herdeiro de toda a criação. A palavra que é traduzida aqui por herdeiro significa que tudo aquilo que pertence a Deus, tudo aquilo que pertence à divindade, pertence a Jesus Cristo. Toda a criação lhe pertence. Homens lhe pertencem, anjos lhe pertencem, demônios lhe pertencem, animais lhe pertencem, plantas lhe pertencem, mares lhe pertencem, montanhas, estrelas, planetas, tudo que existe em todos os lugares do universo, tudo, absolutamente tudo, pertence a Ele. Como Paulo declara em Colossenses 1,15, Ele é o primogênito.
Isso não significa que ele foi gerado no sentido de não existir e depois ser trazido à existência. Isso significa que, como primogênito, ele está numa posição de que tudo que pertence a Deus, como dito, lhe pertence. Tudo é direito dele. A ideia de primogênito aqui precisa ser olhada à luz do Antigo Testamento, quando o primogênito, ele recebia a herança, tudo pertencia a ele, tudo era dele. Este, Paulo diz, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o detentor por direito de tudo que existe, porque tudo foi criado para ele. Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Assim, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Senhor de todos os seres. Portanto, não havia nada que valesse a pena a renúncia a Cristo. O que o autor de Hebreus está dizendo é: por que vocês renunciarão a Cristo? O que há de valioso em todo o universo que compense vocês abandoná-lo? Aqueles irmãos estavam sendo tentados a deixar a fé em Jesus Cristo para preservar os seus bens. Eles estavam sendo tentados a abandonar a Cristo, a negar a Cristo para preservar a sua liberdade. Eles estavam sendo tentados, estavam sendo empurrados numa tentativa ou num pensamento de negar a Cristo para preservar as suas vidas. E agora o autor de Hebreus está dizendo: os seus bens, as suas vidas, a sua liberdade, tudo que existe pertence a Ele. Portanto, nada vale a renúncia, nada vale o abandono dele, porque tudo pertence a ele. Trocá-lo por qualquer coisa que seja é fazer um péssimo negócio. John Piper, ele trabalha aquele conceito do hedonismo cristão, que graças a Deus, quanto mais o tempo passa, mais nós vamos compreendendo. No começo esse negócio gerava um rebuliço, porque as pessoas não compreendiam a ideia de hedonismo. É um conceito que em si mesmo não é nos passado como bom. É a ideia de que, o que é o hedonismo? É uma filosofia que diz que o importante na vida é ter prazer, não importa o custo. Então, se para você ter prazer, estou falando do hedonismo puro, se para você ter prazer você precisa encher a sua cara de bebida, vai encher a sua cara de bebida. O que importa é ter prazer. Se para você ter prazer o que importa é você manter o máximo de relações sexuais com o máximo de pessoas possível, então vá lá. Se é manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, vá lá. Se é abandonar a sua família para construir uma outra porque você não está satisfeito com essa família, vá lá. Isso é o que o hedonismo prega. Mas o Piper trabalha um conceito de hedonismo cristão que é diferente, que diz o seguinte: olha, nós somos criaturas criadas para ter prazer. Deus nos criou e nos capacitou para sentir prazer. Nós somos completamente cheios em todo o nosso ser da capacidade de ter prazer, de sentir prazer. E o Piper não inventou isso, ele foi buscar isso, por exemplo, em Jonathan Edwards, que você vai encontrar, foi buscar isso em Calvino, que você vai encontrar, foi buscar isso em Agostinho, e que foi buscar isso no apóstolo Paulo e no ensino de Cristo Jesus. Então nós fomos criados para ter prazer, isso não é problema. A grande questão é que o pecado faz com que nós distorçamos a nossa busca por prazer. Eu fui injusto, o Piper antes do Edwards passou pelo Lewis, C.S. Lewis, para isso. E o pecado então distorce a nossa busca pelo prazer. O pecado nos engana, ele diz que nós podemos ter prazer nessas coisas, e prazer de forma absoluta. Então por isso, por exemplo, é que quanto mais uma pessoa mergulha nas drogas, ela mergulha nas drogas buscando prazer, e quanto menos ela sente prazer, ou quanto mais necessidade ela tem de prazer, mais a corrupção do pecado a engana, e ela vai se matar, ela vai se destruir nas drogas. É porque nós somos criados para ter prazer, a nossa alma clama por isso, o nosso coração clama por isso, mas o pecado perverteu, distorceu, cegou, fez com que nós não enxergássemos realmente a fonte do prazer. E o que ele diz é que o hedonismo cristão é exatamente a restauração por parte do Espírito Santo de Deus, da busca pelo prazer e pela satisfação em Deus. E por que eu quero dizer, estou contando essa história todinha para chegar nesse ponto aqui? É que nós temos que pesar realmente o que vale para nós. Não adianta, Piper diz, nós tentarmos viver uma vida com base na gratidão, no que Deus fez por nós no passado. Gratidão é importante, mas nós nunca vamos conseguir permanecer firmes com Deus e vencer o pecado. E ele trabalha muito esse conceito no livro lá que o pastor Gilvan tem, não sei se tem lá, Gil, não sei se é da Vida Nova ou da Fiel, o Graça Futura.
Graça futura é vida nova? Vida nova, né? O dia eu não tenho, mas vale muito a pena. Graça futura, certamente ele tem na biblioteca dele. E ele trabalha esse conceito de que não basta a gratidão pelo que Deus fez no passado. Nós precisamos olhar para o futuro e entender que o que Deus tem para nos oferecer como satisfação para as nossas almas é muito melhor do que o pecado tem para oferecer. O que o autor de Hebreus aqui está fazendo é isso. O que ele está dizendo é: peguem Jesus Cristo, coloquem de um lado da balança e peguem todas as outras coisas do universo e coloquem do outro lado da balança e fiquem sabendo, ele vale muito mais do que todas. Então não basta ser grato em relação ao passado, é preciso ter uma perspectiva da graça futura, do que ele tem para conceder. Irmãos, abandonar a Cristo por qualquer coisa que seja é sempre um péssimo negócio. Nós sempre sairemos perdendo, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Eu fico triste, eu tenho passado por isso como pastor, e é uma das coisas mais dolorosas que eu enfrento até hoje como pastor, é quando, por exemplo, recentemente uma das nossas jovens lá na igreja, uma moça promissora, dedicada, muito comprometida, ela simplesmente se apaixonou por um rapaz não crente e largou tudo na igreja e foi viver o grande amor da vida dela. E quando eu conversei com ela, ela ficou muito chateada comigo, porque ela veio dizer: mas eu continuo amando o Cristo. Eu: não minta para mim, não minta para você e não minta para Cristo. O seu Deus, a pessoa que você mais ama, aquela que você entronizou na sua vida, é esse rapaz. Cristo não reparte. Cristo não reparte a glória dele, o amor dele. Não pense que qualquer outra coisa do universo vale mais do que Cristo, porque o autor de Hebreus diz: na verdade tudo pertence a ele. Aqui é uma promessa também, é que se tudo pertence a ele, se absolutamente tudo no universo pertence a ele, certamente, permanecendo com ele, nós teremos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós necessitamos nos será dado por ele. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Terceiro aspecto do caráter de Cristo que demonstra a sua supremacia é que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Verso 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Veja, Paulo em Colossenses 1,15 diz que Deus é o Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16, Paulo diz que Deus é aquele que habita em luz inacessível, que nunca foi visto e nem jamais será visto. Paulo diz: o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno, amém. Mas este Deus invisível, este Deus que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e jamais poderá ver, ele mostra-se através de Jesus Cristo. Em João 1,18 a palavra diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Em João 14, 9 a palavra diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que quando nós contemplamos Jesus, nós contemplamos tudo aquilo que nós podemos ver do Pai. Recentemente, um dos maiores teólogos, dos teólogos que nós mais respeitamos, ele disse numa entrevista que tem quase convicção, ou que tem convicção de que quando nós chegarmos na glória, nós vamos ver Deus Pai. Ora, eu não vou dizer que ele está errado, mas eu vou dizer que eu tenho problemas com isso. Porque, veja, quando Filipe pede que o Senhor Jesus lhe mostre o Pai, o que Jesus diz para Filipe é: olhe para mim, porque quem vê a mim vê o Pai. E mesmo após a subida de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo continua dizendo que de Deus Pai se pode mencionar: ele é aquele que homem algum jamais viu e jamais pode ver. Assim, meus irmãos, Jesus Cristo é a manifestação precisa, plena, completa, perfeita de quem Deus é. O Filho é uma pessoa diferente do Pai. O Filho não é o Pai, mas é a expressão
perfeita de quem é o Pai. A palavra que é traduzida aqui por resplendor da glória, e a expressão exata a ideia aí é que você pega um carimbo perfeito e você pressiona esse carimbo perfeito numa folha de papel em branco, e naquela folha de papel em branco fica gravada a imagem perfeita do que está no carimbo. Assim, Jesus, em seu caráter, ele manifesta de forma clara tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que Deus é. Se nós queremos ver a Deus, nós devemos olhar para Jesus. E o bom é que nós não temos que esperar para chegar na glória e contemplar a Deus. Nós podemos contemplar a Deus agora, olhando para Jesus na sua palavra. Há muitos que estão buscando ver o Senhor, estão pedindo visões, revelações, sonhos, estão fazendo campanhas e jejuns, estão fazendo as mais terríveis loucuras para que possam ver a Deus. Mas as suas Bíblias permanecem fechadas, e eles não contemplarão a Deus se não as abrirem e procurarem o que de Deus se pode conhecer em Jesus Cristo. Jesus é supremo em seu caráter, porque Ele e somente Ele revela de maneira perfeita quem é Deus. Jesus é supremo quanto ao seu caráter, porque o autor de Hebreus diz que Ele é superior a toda a criação. Verso 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando o autor de Hebreus toma os anjos aqui e demonstra que o Filho é superior aos anjos, é que os anjos são tomados aqui como representantes do que há de melhor na criação. Aqui ele toma os anjos, o que parece é que havia uma certa tendência a dignificar os anjos de uma forma exagerada por parte daqueles irmãos. Ao que parece, aquela heresia presente lá em Colossos, que levava até o culto aos anjos, de certa forma estava influenciando também a igreja aqui. E então, já que aquelas pessoas pensavam que os anjos eram seres tão exaltados e tão dignos, e a gente pode inferir isso de onde? Que no versículo 14 desse capítulo 1, o autor de Hebreus se preocupa em dizer para as pessoas que os anjos não são nada demais, além de espíritos ministradores enviados por Deus a servir os que hão de herdar a salvação. Essa afirmação não teria sentido se não houvesse uma certa tendência ao culto aos anjos, ou a pelo menos uma exaltação exacerbada dos anjos. E agora, já que eles pensam que os anjos são seres tão grandes assim, que os anjos são seres tão gloriosos assim, o autor de Hebreus está dizendo agora para eles: vejam, se vocês tomam os anjos como sendo algo tão elevado, algo tão grande, fiquem sabendo que os anjos perto do Filho são coisa nenhuma. O Filho tem um nome superior aos anjos. O que ele está dizendo é que Cristo é melhor que tudo o mais na criação. Cristo não apenas vale mais do que tudo que há na criação, Cristo é essencialmente melhor. Anjos, homens, riquezas, todas as coisas que existem, nada se compara a Ele. A ideia do nome mais excelente é o nome Filho, é o nome que revela a divindade de Jesus Cristo, é o nome que revela a sua excelência no contexto. Como o nome identifica a pessoa, aqui está a identidade divina. Os anjos não chegam perto de Jesus Cristo. Os anjos, que por eles eram considerados a excelência da criação, sequer se comparam a Ele. Ele é melhor do que tudo. Você não pode conseguir nada, ninguém, coisa alguma melhor do que Ele. Você não pode conseguir alguém que se aproxime dEle. Essencialmente, Ele é o melhor, absolutamente o melhor. Recentemente eu vivi uma experiência que me tocou profundamente. No domingo, dia 24 de dezembro, nós tivemos nosso culto de oração. Nós temos um culto de oração todos os domingos pela manhã lá na igreja, de 8 até as 8h50. E no término daquele culto de oração, um senhor que está frequentando nossa igreja, ele é libanês, Youssef é o nome dele, uma pessoa carismática, extrovertida, muito alegre. E quando terminou o momento de oração, ele chegou para falar comigo. Ele e a esposa não iam poder ficar para a escola bíblica, mas foram para a oração. E ele chegou, me chamou num cantinho e disse: eu quero falar contigo. Tá bom, nós vamos conversar. Ele olhou para mim, os olhos estavam marejados de lágrimas.
E o que ele disse foi: pastor, eu fui muçulmano por 20 anos. Eu odiava o cristianismo, mas eu estudei a palavra e eu coloquei a palavra do lado do Corão, e eu fui comparando a palavra com o Corão, e eu não pude mais crer no Corão e não pude deixar de crer na palavra. E eu já andei por vários lugares do mundo, e todas as vezes que eu escuto alguém falando sobre Jesus, o meu coração pulsa, os meus olhos se enchem de lágrimas, e dentro de mim eu sinto uma alegria extravasante. Eu não consigo entender como alguém pode ouvir falar sobre Jesus e não sente essas mesmas coisas. E quando eu ouvi aquele rapaz falando aquelas coisas, eu fiquei me perguntando: o que eu sinto quando eu escuto o nome de Jesus? O que eu sinto no meu coração e dentro de mim quando alguém me fala sobre Jesus, quando eu leio a respeito de Jesus, quando eu vejo alguma coisa que me ensina a respeito de Jesus? E aqui o autor de Hebreus está dizendo: você não pode ter nada melhor do que Ele. É impressionante quem Ele é. Aquilo mexeu muito comigo, e eu passei aquele domingo, véspera de Natal, pensando de maneira muito séria a respeito de como eu me comporto diante deste grande Jesus. Mas o autor de Hebreus diz que Cristo é superior não apenas em seu caráter, mas também em sua obra, por aquilo que Ele faz. E aí nós temos isso nos versos de 1 a 4 também, algumas verdades aqui que nós precisamos considerar sobre aquilo que Jesus Cristo faz. E o que Ele faz? A primeira coisa que o escritor aos Hebreus diz que Ele faz é que Cristo revela cabalmente a palavra de Deus, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O que ele está dizendo é que no passado, na antiga dispensação, Deus falou de muitas formas, em muitas ocasiões diferentes, mas na presente dispensação, Deus fala de forma cabal e definitiva em Jesus Cristo. Nestes últimos dias não significa apenas a ideia daqueles dias específicos nos quais o escritor aos Hebreus estava escrevendo. A expressão últimos dias no Novo Testamento se refere a todo esse tempo em que nós estamos entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a segunda vinda. Então veja, neste tempo, tudo que nós precisamos, tudo que nós devemos, tudo que nós podemos ouvir a respeito de Deus, conhecer a respeito de Deus, nos foi dado por Deus em Jesus Cristo. Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que for anunciado. Não há duas revelações de Deus: uma revelação no Antigo Testamento, e ela termina quando termina o Antigo Testamento, e uma revelação de Deus no Novo Testamento que é essencialmente diferente da do Antigo. Não existe isso. A revelação é contínua e progressiva. A revelação, ela começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse como uma única história, um único enredo está ali descrito. Tudo então aponta para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Ele, todo o Novo Testamento é sobre Ele. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que em Cristo a revelação encontra o seu cumprimento e seu fim. Cristo é na verdade a palavra final. Então veja, no Antigo Testamento Deus falou de muitas formas. Deus falou através de visões, de sonhos. Deus falou através de escrita numa parede. Deus falou no meio de um monte em chamas. Deus enfim falou de muitas formas. Profetas anunciaram a palavra dele. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que agora no Novo Testamento tudo aquilo que foi dado no Antigo culminou para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ele revela cabalmente a palavra de Deus. Portanto, quando nós lemos a Escritura, nós temos que ler toda a Escritura em busca de Cristo Jesus, não forçando interpretações como alguns até fazem, encontrando alegorias e tipos em lugares onde não estão. Há lugares sim em que, se nós olharmos bem, nós vamos encontrar Jesus. Por exemplo, na conhecida história de Davi contra Golias, que muitos pregadores aí tomam para mostrar como você pode derrotar os seus gigantes, ou as pedrinhas, né, da fé, da esperança, do amor, e você escolhe o nome das pedras.
Como derrotar os gigantes que aparecem na sua vida, não tem nada a ver com aquilo ali. Tudo bem, pode haver princípios morais, pode haver instrução ali com relação a como você deve se comportar na vida, mas a grande mensagem ali, eu quero citar isso como exemplo, é que um dia, aquele Davi do passado, que enfrentou aquele Golias do passado, representou o grande Davi que havia de vir no futuro, e que enfrentaria o grande Golias do futuro, que era Satanás, e que venceria. Davi estava ali representando o povo de Deus ou não? Golias não ia todo dia para frente lá do exército de Israel, afrontar o exército de Israel, chamar: vem um homem de vocês aí, escolhe um para vir lutar comigo aqui, para vir batalhar comigo. E o povo de Israel lá com medo tremendo, Davi vai até lá e diz: olha, você afrontou o exército do Deus vivo, você afrontou a Deus, e eu vou aí lutar contra você. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi ser o nosso Davi supremo. Então olhe para o Antigo Testamento, procurando Jesus. Talvez ele não esteja em cada sentença, em cada palavra do texto que você vai ler, mas o texto, no contexto geral do Antigo Testamento, está apontando para ele. E aí nós vamos começar a entender, por exemplo, por que o famigerado Amã, ele quer destruir todo o povo judeu, movido por Satanás para impedir que Cristo viesse. Veja, tudo isso que acontece no Antigo Testamento está apontando para ele, mas quando ele chega, todo o apontamento que havia, tudo converge para ele. Então o Antigo Testamento aponta para ele, o Novo Testamento é sobre ele, e é nele, em Cristo Jesus, que nós encontramos tudo o que nós precisamos, porque ele é a palavra final. Ele é a palavra final. Segunda coisa que o autor de Hebreus diz é que Jesus Cristo é o instrumento da criação, verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituir dele todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Pai criou todas as coisas por meio do Filho, no conselho eterno da Trindade. O Pai determina criar o mundo, e cria o mundo através do Filho. Tudo que existe foi criado por meio dele. O Deus triuno determinou trazer todas as coisas à existência. O Pai é o executor da criação, tendo como instrumento o Filho, de tal forma que o Salmo 33:6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Por isso nós lemos em Gênesis capítulo 1: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E na medida em que Deus vai falando, tudo vai sendo criado. E quando então no Novo Testamento o apóstolo João, por exemplo, ele toma essa temática da criação para revelar a grandeza e a glória de Jesus Cristo, em João capítulo 1, ele vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que tudo que existe foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é superior a todas as demais coisas e a todos os demais seres, porque ele é a razão de todas as coisas existirem. Eu, você, tudo que nós amamos nessa vida, as coisas que nós valorizamos, as coisas boas, tudo que nós temos, tudo, absolutamente tudo, as coisas que desejamos, tudo, absolutamente tudo, tudo em todo lugar do universo foi criado por meio dele. Sem ele nada existiria. Mas o autor de Hebreus diz também que Cristo é superior, Cristo é supremo, não apenas porque ele criou todas as coisas, ou porque todas as coisas foram criadas por meio dele, mas porque ele sustenta todas as coisas criadas. O texto diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, verso 3 agora, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus não apenas criou o universo, irmãos, ele o sustenta, ele o preserva, ele o conduz ao fim por ele desejado. A ideia de preservando, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder aqui, é muito mais do que meramente deixar as coisas no status estabelecido. A ideia de que enquanto ele sustenta, ele carrega. A ideia de que o universo está sob os cuidados dele, e ele não apenas mantém a existência do universo, mas ele está levando o universo para onde ele bem quer. E ele faz esta coisa tão grandiosa, tão extraordinária, por uma simples e onipotente ordem. A palavra aqui é a palavra no sentido de ordem. Ele apenas dá uma ordem, e tudo, absolutamente tudo se mantém.
Ele não derrama uma gota de suor, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Apenas uma ordem e toda a criação é preservada por Ele. Apenas uma palavra dEle, basta uma palavra e tudo se mantém. E muito mais do que se mantém, tudo caminha para a consumação, para o fim que está designado. Incontáveis mundos, galáxias gigantescas, bilhões de estrelas, hostes inumeráveis de criaturas nos céus, na terra, nos mares, onde quer que você pense. Todas, absolutamente todas estas coisas sustentadas por uma simples ordem dEle. Você consegue conceber isso? Somente consegue pensar em algo assim? Isso é incrível, isso é extraordinário, isso é espetacular. Ele simplesmente fala, o sol permanece no seu lugar, a lua permanece no seu lugar, a terra não sai vagando a esmo pelo espaço. Ele simplesmente dá uma ordem, o oceano não invade essa cidade. Ele dá uma ordem, simplesmente uma ordem, e tudo, absolutamente tudo se mantém perfeitamente onde Ele quer que esteja. Basta uma ordem dEle, e você abre os seus olhos, e você respira, e você levanta, toma um banho e vai trabalhar, e trabalha, e cumpre com seus afazeres, e volta para sua casa, para sua família. Basta uma ordem dEle, uma ordem dEle. Isso é glorioso, isso é imenso, isso é fabuloso, isso é real. Como abandonar alguém assim? Como deixá-lo? Como deixar de crer nele? Como trocá-lo por qualquer coisa que seja? Onde nós conseguiríamos alguém que nós pudéssemos amar melhor do que ele, alguém que nós pudéssemos desejar mais do que ele, alguém que nós pudéssemos confiar mais do que ele? Onde encontrar alguém assim, que por uma simples palavra mantém toda a criação em perfeita sintonia? Os corpos celestes vagam pelo espaço. Os cientistas dizem que meteoros, que asteroides passarão raspando a Terra a 38 mil quilômetros de distância. A milhares de anos-luz, buracos negros podem sugar todas as coisas. E eu durmo e acordo tranquilo, porque por uma simples ordem dEle, tudo se mantém no seu lugar. Ele sustenta todas as coisas. O texto diz que Ele é supremo, porque Ele também, na verdade, é aquele que efetua a purificação dos pecados. Verso 3: depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus Cristo é superior, e crer nele faz sentido, porque Ele, por meio do seu sacrifício, não apenas cobre temporariamente os pecados, mas os perdoa definitivamente e purifica completamente o pecador. Aqueles irmãos para quem o escritor de Hebreus estava escrevendo, estavam tentados a deixar a fé em Jesus Cristo, a abandonar a confiança no Senhor e voltar para o judaísmo. E agora o escritor está dizendo: não façam isso, não cometam uma insanidade dessas, não cometa uma loucura dessas, porque vejam, vocês estão trocando aquele que perdoa de uma vez por todas, de forma a acabar os pecados, para voltar àquilo que temporariamente apenas cobria pecados e que era incapaz de resolver o problema de vocês perante Deus. Agora faz sentido quando, por exemplo, ele diz que aquele que abandonar Cristo e volta atrás, não tem remissão para ele. Se nós entendermos isso no contexto, nós nunca vamos entender que ele está falando de crentes que perdem a salvação. O que ele está falando é que essas pessoas, na verdade, não conheceram o verdadeiro perdão dos pecados e são dispostos a voltar para todo o sistema cerimonial, sacrificial do Antigo Testamento, que era provisório, que era temporário, que era simbólico. Altar de bronze, altar lá dos pães, arca da aliança, propiciatório, tabernáculo, tudo aquilo ali, absolutamente tudo, sacrifícios queimados, sacrifícios derramados no pé do altar, absolutamente tudo aquilo era para dizer o seguinte: um dia, o grande sumo sacerdote virá, um dia o grande tabernáculo, o grande templo virá,
Um dia o grande sacrifício virá e todas estas coisas que se repetem não mais serão necessárias. Ele está então dizendo: não voltem para aquilo que simplesmente cobria o pecado, mas permaneçam naquele que perdoa definitivamente, de forma completa, de forma cabal, todo o pecado. O que temos aqui é a afirmação de que Jesus, em sua obra na cruz do Calvário, executou de maneira eficaz a purificação de todos, absolutamente todos os pecados, de todos aqueles por quem Ele morreu. Ele não apenas possibilitou o perdão de pecados, Ele garantiu de forma plena, completa e total. Ele o fez de forma definitiva, de tal modo que não há mais uma dívida a ser paga pelos que foram alvos de seu sacrifício. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. E por favor, irmãos, leiam de forma forte, intensa, os versos de 23 a 26. Eu vou começar e os irmãos seguem. Hebreus 9, 23 a 26. Veja, o que estamos dizendo é que Cristo perdoou os pecados de forma definitiva, de tal modo que não há mais uma dívida a ser paga por aqueles que foram alvos do seu sacrifício. Versículo 23. Era necessário, portanto, veja, o que nós temos aqui é um contraste entre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e a obra de Cristo. Repare que ele começa dizendo: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. A ideia aqui é de que todo aquele sistema que estava ali, na verdade, serviria como algo temporário. Aqueles sacrifícios, eles purificavam de fato aquelas coisas ali, mas temporariamente. Agora, as coisas celestiais, ou seja, aquilo que pertence ao que é eterno, ao que é celestial, e certamente o que ele está falando aqui é do perdão definitivo dos pecados. Isso exige algo maior, isso exige sacrifícios superiores. E ele vai dizer que Cristo não entrou naquele santuário lá, Cristo não foi naquele templo para purificar pecados temporariamente. Cristo entrou no santuário celestial e ali ele fez uma purificação definitiva. Cristo entrou no seu sangue, com o seu sangue perante Deus, com a sua morte, e ofereceu um sacrifício definitivo. Por isso no versículo 26 ele diz: olha, não é necessário que ele todos os anos, no dia da expiação, no Yom Kippur, todos os anos ele vá lá fazer aquele sacrifício, porque ele já o fez de forma definitiva. O que o autor de Hebreus está dizendo é: não voltem para lá. Aquilo não lhes dá segurança eterna, aquilo não lhes dá perdão eterno. Cristo Jesus, somente Ele pode lhes dar isso. Por fim, Cristo é revelado em sua supremacia nesse trecho, porque Ele governa soberanamente o universo, versos 3 e 4. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus queridos irmãos, o que está sendo dito aqui é que Ele está assentado à destra de Deus. Assentar-se à destra de Deus não significa que Deus Pai tem uma mão direita e uma mão esquerda. Certamente vocês, com o grande mestre que vocês têm nessa igreja, não pensam desta forma.
Assentar-se à destra de Deus aqui descreve uma posição de autoridade, uma posição de domínio, e esta posição de domínio que Cristo tem sobre todas as coisas. No final do Evangelho de Marcos, no final do capítulo 16 de Marcos, é dito que depois de haver ressuscitado dentre os mortos, Cristo foi elevado aos céus e colocado à destra de Deus. O que está sendo dito aqui, em outras palavras, é aquilo que, por exemplo, Mateus descreve em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, quem governa o mundo é Cristo Jesus. Estar à direita de Deus é um símbolo do controle que nosso Senhor tem sobre todo o universo. Ele reina, Ele é o Senhor dos mundos, Ele é o governador supremo dos céus, da terra e do inferno. Portanto, por que temer o demônio se é Cristo que o governa? Portanto, por que temer os homens se é Cristo que os governa? Portanto, por que temer qualquer coisa que seja, se todas estas coisas são governadas por Ele? E entenda, o escritor aos Hebreus está dizendo isso porque aquelas pessoas estavam com medo do Império Romano e com medo dos judeus. E então ele está dizendo: não temam o imperador romano, que pensa ser muito grande, nem temam as autoridades e o povo judeu, que pensam ser poderosos, porque acima do imperador romano, acima das autoridades judaicas, acima de todas as coisas, está aquele que governa absolutamente o universo. Assentar-se à direita da majestade nas alturas significa que César, o imperador romano, não move uma palha sem que Cristo permita. Os judeus não arrancariam um fio de cabelo dos crentes sem que Cristo permitisse. Ninguém lhes tocaria numa unha se Cristo não lhes permitisse. Ele governa soberanamente o universo. Nós vemos um tempo em que o mundo à nossa volta tenta nos intimidar, o tempo inteiro. E Satanás, como não poderia deixar de ser, o tempo todo, com suas tentações e com suas acusações, tenta nos intimidar. Hoje, depois de me ajoelhar, pouco antes de vir para cá, me ajoelhei em casa para orar, pedindo que Deus tivesse misericórdia da minha vida e da igreja, e nos desse da graça dele na ministração da palavra, ou através da ministração da palavra. Pastor, quando eu levantei da oração, a primeira coisa que me veio à mente foram pecados que eu cometi. E num turbilhão, o que eu fiz? Eu simplesmente lembrei do que havia estudado, e do que eu tenho ouvido, e do que eu tenho recebido de meu Senhor, e disse: Satanás, você tem uma boa lembrança, mas eu também tenho. Cristo morreu por mim, e todos estes pecados foram perdoados. Satanás não toca, não faz nada com você sem que o teu Senhor, que também é o Senhor de Satanás, permita que ele faça. E quando ele tentar você, quando ele procurar destruir você, lembre-se: acima dele está aquele que está assentado à destra da majestade nas alturas. Portanto, Cristo é revelado em sua supremacia. Eu quero concluir, preciso, até pela hora, e para que vocês não se cansem mais ainda, mas eu quero concluir citando algumas palavras de Stuart Ollett, grande pregador, comentando sobre esse trecho. E depois quero rapidamente fazer 3 exortações, 3 recomendações a partir daquilo que ouvimos. Stuart Ollett, falando sobre esse trecho, sobre os versos de 1 a 4 da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: de uma maneira ou de outra, várias e várias vezes, Hebreus nos diz: considerai a Cristo. O antídoto para toda enfermidade espiritual é uma melhor visão de Jesus Cristo. É o remédio que cura todos os problemas espirituais. Assim, Hebreus enfoca a exaltação de Cristo em toda a sua glória e dignidade, em toda a beleza de sua pessoa e maravilha de sua obra. Coloque-se, portanto, um pouco em segundo plano para, maravilhado, contemplar e amar a Cristo. Olhe para Cristo, reflita em sua divindade, em sua humanidade, em sua obra sacrificial, em seu ofício sacerdotal, em sua majestade de rei. Olhe para Cristo, olhe para Ele conforme é apresentado neste livro. Conheça-o melhor que antes, e então você jamais o abandonará. Olhe para Cristo,
Olhe para Cristo, conheça-o cada vez mais, e você nunca o abandonará. Eu quero fazer 3 recomendações a partir daquilo que ouvimos. Primeiro, mantenha-se firme na fé em Cristo. Não arrede pé. Perseguições, tribulações, sofrimentos, dores, enfim, todas as coisas, desprezo por parte do mundo, perseguição por parte de amigos, familiares, vizinhos, a caçada aí nas redes sociais para aqueles que têm coragem de se posicionar, mas não arrede pé, não abandone Cristo. É a sedução do mundo, é o canto da sereia do mundo dizendo que a coisa boa está do lado de lá. Não arrede pé, não esmoreça, não vá atrás dessas coisas. Mantenha-se firme em Cristo Jesus. Fique em pé, seja forte, seja firme. Em segundo lugar, alegre-se e se satisfaça em Cristo Jesus, que é melhor. Um dos nossos grandes erros é que quando as tentações nos vêm, nós muitas vezes olhamos para a tentação e só olhamos para a tentação. Numa conversa entre o demônio Fitafuso e o sobrinho dele lá, o Vermebile, tá? Ou na tradução mais recente, né, da Thomas Nelson, o mal danado, que é o demônio experiente, e o verme lindo, que é o aprendiz lá de demônio. Numa das conversas deles lá sobre a questão da tentação, de como fazer com que a tentação seja eficaz, o demônio mais experiente diz para os mais jovens: nosso trabalho é fazer com que durante o sofrimento, durante a perseguição e durante as tentações, eles foquem o olhar apenas para a tentação, apenas para o sofrimento, apenas para a perseguição. Porque se eles olharem para o inimigo, e o inimigo para o demônio é Cristo, se eles olharem para o inimigo, a nossa batalha já está perdida. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, leiam, vale muito a pena. A nossa batalha já vai estar perdida. Portanto, olhe para Cristo, se delicie em Cristo, se compraza em Cristo, peça para que o Senhor faça no seu coração o que Ele fez no coração daquele libanês, que diz que todas as vezes que ouve falar de Cristo, os seus olhos se enchem de lágrimas e o seu interior vibra de alegria. Por último, troque tudo por Cristo, absolutamente tudo. Troque sua mulher, seu marido, sua casa, sua vida, troque tudo por Cristo. Não estou dizendo para você abandonar sua esposa, seu marido, sua casa, seu trabalho. O que eu estou dizendo é: não permita com que nenhuma destas coisas sejam mais importantes para você do que o Senhor Jesus Cristo. Que todas elas sejam coisas que te conduzam para Ele, mas que jamais te afastem do Senhor. Vá até Ele, troque tudo por Ele. Faça como aquele moço lá daquela parábola lá de Mateus 13, né? Parábola lá do tesouro escondido no campo. Que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que o homem está trabalhando no campo, ele acha aquele tesouro, ele deixa lá quietinho, vai e vende tudo que tem, volta e compra aquele campo e vai embora cheio de alegria, porque tudo que há no tesouro daquele campo vale mais do que tudo que ele tinha na vida. Que Cristo seja para você o tesouro escondido no campo, e que Deus em Cristo nos abençoe com a graça, com a abundante e generosa graça que provém de Cristo Jesus. Senhor, olha por minha vida, olha por tua igreja, olha pelo teu povo, Deus. Senhor, nos dá graça de a cada dia vivenciarmos mais da comunhão com teu Filho Jesus Cristo, e de nos encantarmos e nos deliciarmos, ó Deus, e nos comprazermos nele. Senhor, faz com que nós contemplemos a grandeza, a majestade e a glória do teu Filho, e que em cada dia de nossa vida ele seja glorificado em nós, para a glória do teu nome, Senhor. É que nós oramos. Amém, Senhor.